Bem, pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, que estão entrando aqui no canal pela primeira vez, eu sou o Sensei Paulo Candeiro e hoje a gente vai conversar sobre ocitocina. Antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, é muito importante falar o seguinte: todo o conteúdo desse vídeo aqui, ele é especialmente voltado às mulheres. Porém, a minha recomendação é que todos os homens, ao assistirem esse vídeo, tenham a maior atenção e procurem meditar muito profundamente sobre todo o conteúdo desse vídeo. Mesmo porque se a gente passa a considerar os casais, isso aqui diz respeito justamente à vida desses casais e não apenas das mulheres. E se você é um homem que ama a sua esposa, ama a sua noiva, a sua namorada, enfim, você, claro, que quer o bem dela. Então, ao assistir esse vídeo, você vai também estar buscando o bem dela. Uma certa vez, uma pessoa muito próxima a mim estava relatando o seguinte, que a esposa que estava em estado gestacional, quando chegou a hora de dar à luz, ele me relatou o seguinte, que foi administrado ocitocina à esposa dele. Bem, para qualquer pessoa isso seria natural, só que para mim não é, e vocês vão entender por quê. O que acontece é o seguinte: a ocitocina é um hormônio que é produzido pelo hipotálamo e ele é armazenado na hipófise. Ou seja, o organismo ele produz ocitocina, e eu já vou adiantando que tanto o organismo das mulheres quanto o organismo dos homens produz ocitocina, não é só a mulher. Porém, a ocitocina no organismo da mulher, ela desempenha uma função extremamente importante. Por quê? Porque ela é necessária para promover as contrações musculares uterinas que vão permitir que a mulher dê à luz. Além do que, ela também é necessária para reduzir o sangramento justamente durante o parto. É também a ocitocina responsável por permitir justamente a passagem para o UPB durante o parto. Então, eu acho que agora vocês já estão começando a entender por que eu estranhei essa afirmação de que, como eu falei, a esposa do rapaz que ia dar luz e foi administrada a ocitocina, porque você já parte do seguinte princípio: poxa, mas se o organismo ele já produz ocitocina, o que é que acontece que foi necessário que fosse administrada a ocitocina para o parto dela? Vocês vão entender comigo. E nesse momento você deve estar fazendo a seguinte pergunta para si mesmo: será que isso tem alguma coisa a ver com o fato de que anos atrás era tão comum o parto normal e hoje em dia tornou-se raro ao ponto de a maioria dos partos serem cesariana? Eu mesmo nasci de um parto normal. E a resposta é sim, tem tudo a ver. O que acontece é o seguinte: a ocitocina também é conhecida como o hormônio do amor ou hormônio do abraço. Por que acontece isso? Vejam que coisa interessante. Se a mulher ela tem deficiência de ocitocina, se a mulher tem deficiência na produção de ocitocina, existe uma atitude muito simples que a mulher pode tomar, que é o quê? Simplesmente abraçar alguém que ela ame. O simples fato da mulher abraçar alguém que ela ama, pode ser seu companheiro, um filho, o pai, a mãe, enfim, uma pessoa que ela ama, isso já é o suficiente para o corpo dessa mulher produzir ocitocina. Por outro lado, você pode perguntar assim: tá, mas o que é que faz a ocitocina baixar? Principalmente o cortisol. A gente diz que o principal inimigo da ocitocina é o cortisol. E o que é o cortisol? O cortisol é chamado hormônio do estresse. O cortisol ele é produzido nas suprarrenais e ele é necessário para que a gente possa ter como administrar o nosso estresse. Senão, com muita facilidade, por exemplo, uma pessoa poderia ter um aborrecimento e
sofrer de um infarto. Então a gente precisa de cortisol. O grande problema é quando o seu organismo ele passa a produzir com uma frequência elevada o cortisol. E aí isso pode provocar o chamado hipercortisolismo. E aí é um problema sério. Basta você se estressar, se aborrecer, se irritar, que o seu corpo já vai estar produzindo cortisol. Então vejam o que foi que eu disse. Da mesma maneira que o cortisol ele é muito necessário no organismo feminino, naquilo que diz respeito à gestação, mas também o cortisol é antagônico dessa ocitocina. Como é que a gente junta tudo isso? Isso acontece, essa questão do abraço, por quê? Porque é também por conta da ocitocina que o organismo da mulher ele tem a capacidade, a partir da ocitocina, de desenvolver apego e empatia. Ou seja, a pessoa que é irritadiça também é uma grande indicação da deficiência de ocitocina. O problema é que para que a ocitocina ela possa ser produzida, é necessário de basicamente duas coisas: magnésio e colesterol. Aí a gente tem um outro problema. Por quê? Primeiro porque hoje em dia as pessoas aprenderam a ter, como o Dr. Lai Ribeiro fala, gordurofobia. Simplesmente porque não aprenderam os benefícios da gordura, como fazer o uso correto da gordura, e aí acabaram tendo medo de algo que é necessário. E outra coisa que é também sabido, da deficiência que o organismo do brasileiro tem de magnésio. Uma outra coisa importante da gente observar é o seguinte, que a deficiência de ocitocina está relacionada a manifestações emocionais relacionadas à agressividade. Então, se você está apresentando agressividade, uma coisa muito importante que você pode fazer é parar para pensar o que é que você está fazendo que a sua ocitocina está caindo. O que é importante a partir de agora a gente entender? É verificada alta concentração plasmática de ocitocina durante o orgasmo, principalmente na mulher. Então, para você, mulher que está apresentando problemas para atingir o orgasmo, agora é o momento perfeito de você perguntar a si mesma: o que é que está acontecendo que a sua ocitocina baixou ao ponto de você não estar conseguindo chegar ao orgasmo? O que é que isso significa? Vejam só, a gente vai voltar para a pergunta inicial: se o organismo da mulher produz ocitocina, porque é necessário que no parto ser administrada ocitocina? Justamente por conta disso. Os hábitos de hoje fazem com que o organismo, nesse caso específico da mulher, sofra por conta da deficiência de ocitocina. Só que tem um outro fator. Todo mundo sabe que uma cadela, quando está no cio, os cachorros ficam atrás dela. E por que isso? Por causa da ocitocina. O que é que isso tem a ver com a mulher? Vejam só, tem uma coisa que é recorrente quando eu vou atender pacientes, homens, que relatam estar com deficiência de libido. Nesse caso, o que é que eu procuro fazer? Investigar se, no caso, a companheira desse homem apresenta deficiência na produção de ocitocina. E praticamente em 100% dos casos, a mulher, a companheira, vai apresentar. Por que é que a gente falou das cadelas? Porque é interessante. Quando a mulher produz ocitocina, o homem, o seu companheiro, ele percebe essa ocitocina no nível sensorial. E aí, a ocitocina ela também vai ser responsável para que o homem se sinta sexualmente atraído por ela. Então, muitas vezes, o que é que acaba acontecendo? O homem está com a deficiência de libido, começa a ter problemas relacionados à autoestima, começa a apresentar problemas sérios, problemas emocionais sérios,
E aí, quando a gente acaba ajustando essa questão da ocitocina, não só a libido volta, como ele resolve essa questão de autoestima e do próprio relacionamento do casal. Então, é muito interessante a gente começar a pensar nesse tipo de coisa. O que é que acontece para que essas alterações aconteçam na vida das pessoas? Principalmente aconteça na vida das mulheres, para que esse nível de ocitocina venha a decair. O que eu estou falando aqui com relação à questão sexual, isso não é achismo. Isso foi apontado nos estudos de Carmichael e alguns colaboradores entre 1987 e 1994 e Davidson em 1987, aonde esses estudos estabelecem uma relação da ocitocina na resposta sexual. Então isso não é achismo. Nesse ponto é muito importante eu citar algo. A ocitocina também é chamada de hormônio da fidelidade. E para vocês entenderem isso que eu estou dizendo, eu vou citar um experimento que foi feito. O experimento tratou-se do seguinte: em um ninho de ratos foi administrada a ocitocina. Vocês sabem que ratos é uma espécie poligâmica, ao contrário das araras, por exemplo. Quando foi administrada a ocitocina, o que é que se observou nesse ninho de ratos? Que os ratos machos, logicamente, eles passaram a ser monogâmicos. Então vejam a importância enorme que tem a ocitocina na nossa vida. Vamos parar um pouquinho e meditar sobre isso. Um outro fator muito importante é o seguinte: a ocitocina, ela, por exemplo, nos homens, também facilita o transporte dos espermatozoides e do óvulo nas mulheres. Uma coisa que é importante também falar é o seguinte, que a ocitocina ela é necessária para a lactação. Então, muitas vezes, o que é que acontece? A mulher dá à luz e o organismo dela não produz leite para ela poder amamentar o seu bebê. E isso muitas vezes está relacionado à ocitocina. Como é que a mulher ela pode combater essa ação danosa que o cortisol tem sobre a ocitocina? Bem, o primeiro já citei. Abrace mais. Esse é o principal conselho para você, mulher. Abrace mais. Abrace mais as pessoas que você ama. Querem ver uma coisa muito interessante? Todo mundo sabe o que é dormir de conchinha, que é o que? O casal dormir abraçado. O que é que acontece enquanto você está dormindo? O seu corpo está com uma alta produção de IGH, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele é benéfico em todos os sentidos para a gente. A gente precisa de IGH para tudo na nossa vida. Para a gente ter saúde, a gente precisa de IGH. E eu já falei que quando a mulher abraça, o corpo dela naturalmente ele vai produzir ocitocina. Uma coisa que eu ouço muito os homens narrarem, não só meus pacientes, mas os homens de uma maneira geral, é que eles percebem que as mulheres hoje em dia abraçam menos. E dormir de conchinha é algo, segundo alegações deles, que está raro hoje em dia. Então percebam o que foi que eu disse. Não é a mulher ser abraçada que faz o organismo dela produzir ocitocina, principalmente ela abraçar quem ela ama. Então, abraçar a mãe, abraçar os irmãos, abraçar os filhos, abraçar o marido. Tudo isso é extremamente necessário para que o organismo da mulher esteja saudável, permaneça saudável e possa cada vez mais estar produzindo ocitocina. Então, antes de tudo, esteja bem. Porque bem-estar, ao contrário, a maioria das pessoas pensa hoje em dia, não tem a ver com bens materiais. Porque verdadeiros amigos, pessoas queridas, isso o dinheiro não compra. Então eu acho que é importante a gente pensar sobre tudo isso. Isso tudo é o mínimo que eu posso falar para vocês sobre ocitocina.
Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado o conteúdo desse nosso vídeo e fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para indagar e interagir com a gente, tá bom? Grande abraço para todos e nós nos vemos em um próximo vídeo. Muita saúde!